Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Livro do Gênesis, capítulo 22, versículo... Aí está ótimo. Isso aí, varão, me ajuda aí que esse tempo presente a gente não parou. Eu não tenho nenhum problema com voz, nunca tive. Não sofro de dor de garganta, nem de rouquidão. Porém, de um tempo para cá, eu tenho sentido um pouco de dificuldade para pregar em alguns lugares, por causa do som. A gente começa a pregar e o pessoal tira o nosso som. Aí tá bom. Aí a gente vai controlando aqui, tá bom? Eu tiro aqui, volto, mas não abaixa não, que senão você não me ajuda aqui, tá? Gênesis capítulo 22, isso está ótimo. Versículo de número 6, nós vamos ler o versículo 6, vocês vão se assentar após a leitura e eu vou fazer uma rápida consideração, que eu quero pregar a palavra, eu estou com muita vontade de pregar a palavra esta noite. Quem achou Gênesis capítulo 22, versículo 6, diga amém. Amém. Escrito está, e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre seu filho Isaque, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Vamos ler o 7? Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho, e ele disse, eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo de número 8, e disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Podeis tomar os vossos assentos? Eu iria ler só o versículo 6, mas eu senti que a leitura ficou boa demais para a gente encerrar só no versículo 6. Aí a gente vai até o 8. Eu quero externar a minha gratidão a Deus por retornar à aliança mais uma vez aqui na cidade de Miraí. Eu acabei de falar com o pastor presidente aqui, José de Almeida, que eu tenho pregado em algumas igrejas aqui na cidade, em alguns ministérios, por esse tempo, mas a aliança, gente, é a minha casa aqui em Miraí. Por quê, pastor? Porque desde quando inaugurou, vocês me trouxeram aqui. E na época eu não tinha nem veículo ainda, e o pastor José de Almeida fazia questão, ele ou o Tiago, ir lá em Ubá, apanhar eu, minha família. Na época a gente tinha só a Ana Laura. Quando eu vim pregar aqui, incrível, a gente tinha só a Ana. E aí eu dormia aqui na casa do pastor presidente, e muito carinho, a igreja toda sempre tratando a gente com muito carinho. E eu passava o final de semana, eu pregava sexta, sábado e domingo. E eu gostava demais, vocês me sugavam muito. Agora vocês estão sugando um pouco. Eu gosto de ser sugado mesmo. A gente é da pegada, né? A gente só para se estiver de cama, varão. Minha esposa sabe aí, quem me conhece, depois de Deus aqui, quem mais me conhece é minha esposa. Minha esposa me conhece demais. E a gente é muito intenso. E essa intensidade, às vezes, também, né, a gente deixa alguém preocupado. Mas voltando aqui, e a aliança é minha casa. Por que minha casa? Porque eu já até dormi na aliança, com a minha família, minha esposa, e sempre vim aqui na cidade. Se houver outra igreja, é o pastor Jacques, é o pastor oficial do ministério tal. Não, primeiro eu sou pregador oficial do ministério tal. Não, eu sou pregador da aliança. Eu comecei na aliança. Quem me trouxe aqui pela primeira vez foi a aliança. Então vocês vão ver aí na rede social, alguns ministérios fazendo aí a divulgação com a gente, mas meus pés pisaram primeiro aqui. Então eu louvo a Deus pelo pastor presidente, vice-presidente, toda a diretoria. Deus seja louvado por todo o ministério. Deus continue abençoando de uma maneira muito especial. Quero aqui agradecer a Deus
pela vida do nosso irmão e amigo Tiago. Cadê ele? Tiago, estamos juntos. Tiago sempre me trouxe aqui também nos eventos de jovens, os retiros, sempre nos auxiliou, sempre nos acompanhou aí. E é muito bom, gente, poder estar em amigo, em família. Eu fico muito à vontade aqui. Aqui eu sei, se eu pregar muito e se eu não pregar nada, vocês vão continuar me tratando da mesma forma. Tem lugares por aí que a gente é obrigado a pregar demais. Mas aqui não. Aqui a gente vem porque é família. Então, e eu pregando ou não pregando, eu estou na festividade dos jovens. Não tem como vocês tirar mais essa oportunidade de mim aqui agora. Glória a Deus. Mas é uma honra. 10 anos, né? Alfa, 10 anos. Deus abençoe. Parabenizar a juventude aí. Todo o grupo de jovens, toda a igreja. Está tudo muito lindo. Hoje eu quero tirar uma foto ali. Tem que ver que a gente sai daqui numa correria. Não dá para tirar uma foto ali. Agora eu não estou mais pastoreando igreja. Estou como um pastor auxiliar. E estou como itinerante. Agora eu estou realmente itinerando mesmo. A gente não tem parado, não. As igrejas não deixam a gente parar. Está sempre ligando para a gente vir pregar. Está comigo a minha esposa, Cristiana, meus 2 filhos, Heitor e Ana Laura, e nós estamos felizes servindo ali na Assembleia de Deus, Ministério UNA. Era Cordovil, agora é UNA, mudou tudo. É o mesmo ministério, né? Queridos, o livro do Gênesis, me oferte, por favor, a tua atenção. Você é bem cirúrgico aqui nesse texto que a gente leu. Aqui Deus me deu uma mensagem, já tem 2 anos que Deus me deu uma mensagem no Gênesis capítulo de número 22. Eu sempre ouvi pessoas pregarem em Gênesis capítulo 22, eu falava, Deus, me usa aí também, me faça conhecer esse texto. Em uma madrugada em oração, Deus me deu uma revelação, dentro da revelação, que já é a palavra, a maior revelação. E Deus falou muito comigo no Gênesis 22. Toda a igreja, todo o povo de Deus, leitores da Bíblia, conhece o Gênesis 22. No livro do Gênesis, capítulo 22, é onde Deus vai provar o coração do patriarca Abraão. Deus, por 2 vezes, prova o coração de Abraão. A primeira é no seu chamado, lá no capítulo de número 12, versículo 1. Quando o seu nome ainda era Abrão, mas eu vou, por partida, vou falar só Abraão, porque é o mesmo personagem, só mudou o nome, ou acrescentou uma letra aí no seu nome. Mas vamos aqui, quando Deus prova ele a primeira vez, o nosso patriarca Abraão, é no capítulo 12, quando Deus diz assim, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e sai da casa de teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Após isso, Deus vai fazer uma série de promessas para Abraão. Abraão vai ser muito abençoado. Deus promete abençoar Abraão por todos os lados. Deus fala que Abraão seria pai de uma grande nação, e ele é conhecido na Bíblia como o nosso pai na fé, Pai Abraão. Pai Abraão. Abraão faz parte da era patriarcal, e ele é o patriarca que representa nessa era. Abraão é o nosso pai da fé. E quando Abraão recebe o chamado de Deus, e Abraão ouve as promessas de Deus, e é interessante que toda promessa na Bíblia, ela é acompanhada de condição. Por quê, pastor? Deus nunca fez uma promessa na Bíblia sem condicioná-las. Vou repetir. Deus nunca fez uma promessa na Bíblia sem impor uma condição para que ela se cumpra. É Deus dizendo, se você sair da casa, se você sair da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai, e se você ir na minha direção para o lugar que eu te mostrarei, aí Deus começa, farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem,
amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Bendito serás aonde tu pisares a planta dos seus pés. Eu já estou arrepiado. Por quê, pastor? Porque isso aqui me chama a atenção. Deus, ele faz a promessa, mas ele impõe a condição. Qual é a condição? Se saíres. Se não saíres, não se cumprirás. Mas se saíres, se cumprirá. Sabe o que Abraão faz no capítulo 12? Não fala nada. Ele só obedece. Arruma toda a sua casa. Eita Jesus. Conversa com Sarai e diz: olha, vamos sair. Mas Abraão não sai para uma aventura. Abraão sai por causa de um chamado. Vou repetir isso aqui. Abraão não sai para se aventurar. Porque, irmão, abrindo um parêntese aqui, tem muitos aventureiros por aí, mas ainda tem os filhos da promessa que andam debaixo da promessa. Abraão, quando ele ouve a palavra de Deus, a voz de Deus, ele obedece. É por isso também que Abraão na Bíblia é conhecido como filho da obediência. Ele sempre obedeceu a Deus. Aí ele sai com a sua esposa, ele sai com seus bens, ele sai da sua terra, do meio da sua parentela, sai da casa de seu pai. Alguém pergunta: vai para onde? Vou para o lugar que Deus me mostrará. Qual é o nome do lugar? Ele não me falou o nome, mas eu confio tanto na voz dele que eu vou na direção dele. Alguém confia na voz de Deus? Só quem confia. Abraão sai, obedece a Deus e vai. Agora o capítulo 22 é interessante, que Deus vai provar Abraão de novo. Pastor, por que Deus vai provar Abraão de novo? Porque Deus está querendo trazer Abraão, gente, de volta para o altar. Aqui eu vou pregar a mensagem que Deus me deu aqui. É só uma rápida introdução. Aí quando Deus prova Abraão, no capítulo 22, versículo 1, né? Deus vai provar Abraão dessa forma: Abraão, mata o seu filho Isaque, seu único filho. Pastor, por que Deus no capítulo 22 fala que Abraão fala que é para Abraão sacrificar o Isaque e seu único filho Isaque? Por que o único filho se ele teve dois? Se ele já tinha Ismael? Eu vou explicar isso aqui para você não ficar com esse ponto de interrogação. Ismael, gente, ele não é filho da promessa. Ismael é filho da precipitação. Ismael sai de Abraão porque Abraão tem promessa. Mas Ismael, ele não, oh glória, ele não é o filho que Deus queria dar a Abraão. Por quê, pastor? Porque Deus já havia falado com Abraão no capítulo 18 do Gênesis. 3 varões se apresentam na porta da tenda. Diz, um deles toma a voz e diz: Abraão, por esses dias tua esposa darás à luz um filho. Ela ri da tenda. Por que Sara ri, pastor? Porque ela era estéril. Ela já tinha feito a lenha. Qual é a lenha que ela fez? Segura. Qual a lenha que ela fez, pastor? A lenha foi essa: ela se precipitou. Ela chama a sua concubina, ordena para que seu esposo Abraão se achegue a ela, para que ele não seja na história um homem desonrado. Sara não ouviu a voz no capítulo 12, mas Abraão ouviu. Aí Sara, sem ouvir Deus, sem conhecer a voz de Deus, Sara dá uma ordem. Aí Sara se precipita: você tem que se deitar com ela, senão você não vai ter filho. Eu já sou desonrada porque eu sou estéril. Como diz, Deus já me abandonou, Deus já nem me quer mais. Deixa isso para lá. Se chega, se deite com Agar e deixa ver o que vai acontecer. Aí Abraão se deita, Ismael nasce, vira aquela confusão. Aí deu confusão, deu aquele ciúme, pastor José de Almeida. A Sara chama Abraão e diz: expulsa ela daqui, tira ela daqui, porque eu não aguento mais ver ela ninando Ismael, amamentando Ismael, e eu estou com inveja dela. Aí o Abraão, ele vai para
para não gerar aquela confusão, Abraão chega até Agar, fala com Agar. Aí na verdade eles expulsam Agar. Agar está no deserto. Deus vai falar com Agar no deserto. E quando Deus fala com Agar no deserto, diz que Ismael ainda seria uma grande nação. Mas por que Deus vai abençoar a nação de Ismael, pastor? Se ele não é o único filho e nem é filho da promessa, Deus só vai abençoar Ismael, filho de Abraão com Agar, porque Ismael saiu de quem tem promessa. Vou olhar para cá. Deus só vai abençoar Ismael porque Ismael saiu de quem Deus tem promessa. É verdade que todos nós temos, mas só poucos abraçam a promessa que Deus tem. Oh glória! Então, pastor, significa dizer que Deus vai abençoar Ismael por causa de Abraão? É porque saiu de Abraão, e quem sai de Abraão é abençoado. Deixa eu te dar um conselho: fecha o guarda-chuva. Tu está do lado de quem tem promessa. Quem tem? Deus vai abençoar Ismael, porque Ismael sai de Abraão, e todos que saíram de Abraão foram abençoados na história da Bíblia Sagrada. Mas vamos aqui, então deu para explicar, deu para entender bem a explicação. Por que o único filho, pastor? Porque o Isaac é filho da promessa, e ele não veio de um ventre normal que podia gerar, ele veio de um ventre estéril. Vou repetir: Isaac veio de um ventre estéril, um ventre que não podia dar à luz. Sara com 90 anos dá luz, e Abraão com 100 anos, oh glória a Jesus, aleluia, vai ter um filho da promessa. A pergunta que não quer calar é: você acredita ou não acredita? Mulher estéril na Bíblia dá filhos. A minha esposa não podia dar filhos, eu tenho 2. Pega Lucas 1,37, pois para Deus, quem pega? Glória a Deus, aleluia. Então Deus vai provar o coração dele, e Deus vai pedir o seu único filho para Abraão matar. Só que, gente, Deus está só provando o coração de Abraão. Pastor, por que Deus está só provando o coração de Abraão? Porque Deus não aceita sacrifício humano. Glória a Deus. Não tira meu som não, varão. Deus não aceita sacrifício humano. Então Deus está só provando, Deus está só experimentando. Para quê, pastor? Só para ver se o coração de Abraão ainda é o mesmo. Pastor, e por que Deus está provando? Volto aqui. Deus está provando porque Abraão é conhecido na Bíblia como o homem do altar e da tenda. Vou entrar. Pastor, por que Deus está provando? Porque Abraão, quando Isaac nasceu, vocês sabem o que ele faz? Ele se afasta do altar. O homem do altar, após receber a promessa se cumprir, o homem do altar começa a entrar em uma vida mais confortável. Deus já deu, não precisa mais orar. Deus já deu, então não precisa ficar toda hora fazendo altar. Abraão é conhecido como um homem do altar e da tenda. Abraão é conhecido como um homem do altar e da tenda e do Abraão, quando ele chega em Siquém, pastor, em Canaã, em um lugar chamado Siquém, Abraão edifica o primeiro altar para Deus. Qual é o altar, pastor? O altar da promessa. É o primeiro altar. Por que Abraão edifica o altar? Porque quando ele chega tem homens na terra que já possuem Siquém. Aí Abraão vai para um lugar à parte, edifica o primeiro altar. Gênesis capítulo 12, versículo 7, você lê depois. Ele edifica o primeiro altar. E quando ele edifica o primeiro altar, esse altar é conhecido como o altar da promessa. Quando ele vai falar com Deus no altar, oh glória a Jesus, na tenda, Deus fala com ele dizendo: essa terra já é tua por herança. Tem até moradores nela, mas já é tua, rapaz.
Ô Abraão, eles vão brigar por Siquém, eles vão brigar por Canaã, e você não precisa entrar nessa briga. Por quê? Porque já é tudo teu. Aí Abraão edifica o primeiro altar, fala com Deus. Quando ele entra na tenda, Deus fala com ele. Pastor, o que isso quer dizer? É que no altar a gente fala com Deus, mas na tenda Deus fala com a gente. No altar a gente chora, mas na tenda Deus seca as nossas lágrimas. No altar a gente clama, mas na tenda Deus ouve o nosso clamor. Tem crente ainda do altar e da tenda, ou só do altar ou só da tenda? Tem que ter tenda, tem que ter altar. Abraão, quando ele sai de Siquém, ele vai edificar o segundo altar. E esse segundo altar que Abraão vai edificar está lá em Betel, próximo à cidade de Ai. E esse segundo altar de Betel, esse altar significa altar da comunhão, porque Betel significa a casa de Deus. Está próximo a Ai. Ai significa ruína. Abraão atravessa próximo a uma ruína e diz: eu tenho que edificar altar. A ruína é do lado de fora, mas eu estou dentro de Betel, é casa de Deus. Alguém está dentro de Betel? Quem está em Betel? Quem está em Betel? Betel é casa de Deus. E esse altar, ele é o altar da comunhão, porque dentro da casa de Deus tem altar de comunhão. Ainda tem crente que gosta de vir para a casa de Deus e se prostrar diante do altar da comunhão. Casa onde não tem altar não tem comunhão, mas casa onde tem altar é Betel, é casa de Deus, tem comunhão. Se você estiver em comunhão comigo e eu contigo, diz a Bíblia, o sangue de Jesus purifica a gente de todo o pecado. Quem pode adorar Jesus nessa casa? Tem altar da comunhão. Abraão vai edificar o terceiro altar, para eu entrar na mensagem. O terceiro altar, pastor, está onde? É lá em, oh glória, em Hebrom. Quando os pastores de Ló, o sobrinho de Abraão, a prova que ele leva com ele, quando os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão, Abraão vai fazer uma reunião com Ló. Vem cá, meu sobrinho. Isso foi lá em Hebrom. Vem cá. Vem cá, porque eu preciso saber para onde você quer ir, porque não tem como mais nós ficarmos muito próximos, que nossos pastores estão brigando. Parece que eu vejo Abraão dizendo: você escolhe. Pastor, que altar é esse? É o altar da separação. Não é da divisão, da separação. Por quê, pastor? Tem que separar, porque estava havendo briga entre os pastores. Aí quando Abraão chega em Hebrom, Abraão edifica um altar, e o altar que Abraão edifica é o altar da separação. Só que nessa separação, Abraão não toma o direito de escolher para onde quer ir. Ele dá para o seu sobrinho: você escolhe. Aí o sobrinho dele olhou lá para as terras de Sodoma e Gomorra. Eita, tá tudo verde, tá tudo florido, lá tem muita comida. Aí ele sai, abandona o seu tio e fala: eu vou para aquelas terras lá, Abraão. Então tá bom, você vai. Aí as terras que Abraão vai é terra seca, é terra que não está dando fruto. Aí, pastor Edson, eu vejo alguém da família ou alguém dizendo: ô pai Abraão, por que a gente não foi para aquelas terras lá melhor? Lá está melhor. Ló escolheu o melhor. Ló escolheu a melhor terra. Mas o Deus que fez a promessa para mim no capítulo 12, oh glória, ele disse que eu possuo toda a terra. Então aonde Ló ir, os termos são meus. Oh glória, porque eu dei o direito de escolha a Ló, é porque Deus não fez promessa para a vida de Ló. Deus só abençoa Ló porque ele é meu sobrinho. Agora faz o seguinte: pode deixar Ló ir com as terras boas, as terras áridas, as terras que dão fruto, terra boa, jogou semente frutífera. Sodoma e Gomorra está até brilhando, parece que é ouro, mas não é. Deixa ele ir, foi ele que escolheu. Eu vou ficar na terra seca, mas eu estou com tudo, porque
Eu tenho Deus e a promessa. Só quem tem Deus e a promessa, levanta essa mão para adorar Jesus. Alabar. Oh, glória. Quem tem Deus e a promessa não briga por coisas. Quem tem Deus e a promessa não briga por cadeiras. Quem tem Deus e a promessa não briga por espaço. O homem briga por espaço, mata pelo espaço. Mas quem tem Deus e a promessa está dizendo, alguém levantou a mão, eu tenho tudo. Quem pode adorar Ele por 30 segundos nessa casa? Eu tenho Deus e a promessa. Tenho Deus e a promessa. Tenho Deus. Vou repetir. Eu tenho Deus. É uma séria. É Maia. Encerrei a introdução. Capítulo 22. Agora a gente entende por que Deus está provando Abraão. Por quê, pastor? Porque ele se afastou do altar. Ai, 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 ai. Ô pastor, é noite de pessoas voltar para o altar. Vou falar de fogo. Eu gosto do fogo. E os senhores apertam o cinto aqui que vai pegar para nós aqui. Céu a candalábia. Pastor, e o quarto altar? O quarto altar está no Gênesis capítulo 22. Qual é o altar? O altar do sacrifício. O altar do sacrifício. Podemos chamar o quarto altar o altar do retorno. Volta Abraão para o altar. Por que Deus está provando Abraão? Porque Abraão se afastou do altar. E Deus não quer matar o filho de Abraão. Deus quer provar o coração de Abraão. Como, pastor? Já que ele já se afastou do altar, oh glória, por aquilo que ele mais gosta na terra, eu vou pedir o que ele mais gosta para ver se o coração dele é o mesmo. Porque quando você se afasta do altar, quando a gente se afasta da comunhão, quando a gente se afasta do sagrado, Deus toca naquilo que a gente mais gosta, só para trazer de volta. Tem gente, oh glória a Jesus, brincando aí. Deixa Deus agir, irmão. Só quem está aqui. Alguém, você está aqui? Você está aqui? Não, deixa eu ver se a igreja está aqui. Não, 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 está mesmo. Está mesmo. Ela é maia. Deus está trazendo ele de volta para o altar. Deus não quer matar o Isaac, até porque o Isaac não morre. Deus não aceita sacrifícios humanos. Não foi Deus que matou Jesus, foi Deus que ofereceu Jesus em sacrifício. Então olhe para cá, para eu já pregar a mensagem. Meu tiro vai ser rápido agora. Aí, pastor, então Deus quer trazer Abraão de volta? Quer? Agora deixa eu ver como é que está o coração de Abraão. Deus vai ver como é que está seu coração aqui esta noite. Deixa eu ver se o coração dele é o mesmo do capítulo 12. Deixa eu ver se o coração dele é o mesmo do capítulo 12. Quando eu falei, ele nem hesitou em obedecer. Quando Deus fala no capítulo 22, é Deus dizendo: deixa eu ver se o coração dele é o mesmo. Sabe o que Abraão mostra para Deus? Abraão não fala nada, como no capítulo 12 também, ele não fala nada. Abraão acorda de madrugada no capítulo 22, ele alpada o jumento, acorda 2 moços para irem com ele, acorda o filho dele, num sapatinho para Sara não ver. É Maria. Quando Abraão está saindo, Abraão está dando uma resposta para Deus sem palavras, só com atitude e gesto, porque Deus está cansado de palavra. De gente que está falando, eu vou fazer e não faz nada. De gente que fica, eu vou dar o melhor no altar e não dá nada. Deus está cansado disso. É melhor obedecer do que sacrificar. Você quer ver quando as pessoas fazem muito voto? É no janeiro. Esse ano eu vou ser melhor do que mais nada. Abraão, quando Deus fala, ele não se volta para Deus em palavras, é gestos, é atitudes, porque atitudes
ainda falam mais do que palavras. Deus não quer palavras, Deus quer que você faça. Deus quer que você obedeça. Deus quer que você entre na visão da palavra que Ele está falando contigo. Quando Abraão acorda de madrugada, parece que eu vejo Deus assentado no trono dizendo: o coração dele ainda é o mesmo, o coração daquela ainda é a mesma, o coração de Abraão não mudou. A pergunta que não quer calar: o teu coração ainda é o mesmo do começo? Volta agora lá atrás. Você era animadão, hein? Pá! Quando Deus suspirava em falar, você já diria: eu vou. Quem lembra do primeiro amor, lá no começo? Quem lembra do primeiro, no começo, lá no começo? Quem lembra? Quem lembra, levanta a mão. Quem lembra das primeiras semanas, dos primeiros meses? É isso que Deus está falando esta noite. O teu coração ainda é o mesmo ou já mudou? Mas se é o mesmo, prova para Deus, não em palavras. Ou alguém pode abrir essa boca para adorar Jesus nessa casa? Está provando para trazer de volta. E eu tenho uma palavra aqui já para você. Deus quer te trazer de volta ao primeiro amor, de volta aquela chama viva que ardia no teu peito, de volta. É noite de nos aprofundarmos mais. Olha para cá e eu já caminho para o final. Abraão sai a caminho de 3 dias para as terras de Moabe. Terra de Moabe não, perdão. Para as terras de Moriá, perdão. Abraão sai a caminho de 3 dias para as terras de Moriá. Moriá tem muitos montes. Abraão sai caminhando 3 dias. Agora, pastor, a introdução, talvez eu nem vou pregar sobre as 3 ferramentas para o sacrifício, só prego sobre uma. Pastor Edson, é interessante que ele acorda de madrugada e não fala com ninguém. Ele caminha 3 dias para as terras de Moriá e não fala nada com ninguém. Pastor, por que ele não fala nada? Porque nem todo mundo está preparado para ouvir o que Deus requer de mim. Vou olhar para cá. Por que Abraão não fala nada, pastor Jacques? Porque nem todo mundo tem estrutura para ouvir o que Deus requer de mim. Já pensou se ele fala: Deus falou para eu matar o Isaac? Você é louco, faça isso não. Aí já ia entrar os defensores, já ia entrar os semideuses dizendo: essa voz não é de Deus, essa voz é do diabo. Ô irmão, quem tem discernimento da voz de Deus e quem tem intimidade com Deus, não pode ter dúvida. É Deus que está falando, eu vou. É Deus que está falando, eu faço. É Deus que está pedindo, eu dou. Abraão caminha 3 dias, tem alguém, o que é que ele vai fazer? Ele não fala nada. Por quê, pastor? Ele tem segredo com Deus, é homem da intimidade com Deus. E quem é da intimidade com Deus não precisa ficar revelando as suas intimidades, porque quem muito revela a intimidade, pastor Edson, pouco é aquilo que revela. E outra coisa, intimidade exposta é pornografia. A minha intimidade com Deus é de joelho dobrado, porta fechada, e Ele me ouve. Alguém pode adorar? Deixa eu voltar para cá, Jesus. Me ajude a pregar, diga: Abraão guardou o segredo. Crente tem segredo com Deus. Pastor, como é que prega assim, segredo? Como é que adora desse jeito? Segredo. Como é que é tão abençoado assim? Segredo. Quem muito revela, pouco tem. Segredo. Oh glória, intimidade. Deus está à procura de homens de intimidade, mulheres de intimidade. Ele não fala nada, ao ponto do seu filho perguntar: pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, ferramenta de corte, cadê o cordeiro? Deus proverá Isaac.
para si o cordeiro. Abraão desalbar do jumento no pé do monte Moriá, pega a lenha, coloca sobre Isaac, só leva Isaac as 3 ferramentas para o sacrifício. Quantas ferramentas? Outro dia eu continuo. Quantas ferramentas? Aí Abraão deixa os 2 moços, não leva os 2 moços porque é segredo, e nem leva o jumento, porque jumento é instrumento de força, e para o que ele vai fazer, não é por força, é aquebrantamento. E tem gente querendo forçar para Deus derramar a glória no culto. Não é pregador que derrama, é Deus que derrama a glória no culto. Tem gente que fica forçando para Deus curar no culto. Não é eu que curo no culto. Quem cura no culto é o poder de Jesus de Nazaré. É Jesus que cura. Ou você pode adorar Jesus nessa casa. É Jesus. Então o jumento fica, porque só serve para carregar as coisas. É serviço bruto. E na presença de Deus não adianta ser bruto. Tem que ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Deixa o jumento. Se você está muito brabo, é muita força, deixa o jumento para lá. Aí, sabe o que Abraão fala com os moços? Ficai aqui, porque eu vou subir com o rapaz, o mancebo. Nós vamos sacrificar, adorar o Senhor, e nós vamos descer. Uai, mas ele não está indo para matar? Sim, Hebreus capítulo 11, versículo 17 e 18, você lê em casa. Abraão, ele teve tanta fé. Abraão teve tanta fé, que mesmo sabendo que iria matar o seu filho, oh glória a Deus, ele teve tanta fé, que acreditou que Deus o ressuscitaria mortos. Abraão teve tanta fé que ele está dizendo, ainda que eu mate, Deus ressuscita. Por quê, pastor? Porque Deus não mata a promessa, Deus não fere promessa. Quem mata a promessa é homem, mas Deus não mata a promessa. Aí Abraão está indo. Abraão está indo. Ele pega o menino, pega a lenha, pega fogo, pega o cutelo, ferramenta de corte. Essas são as 3 ferramentas para o sacrifício. Só existem 3 ferramentas para o sacrifício: fogo, lenha e cutelo. Pastor, mas nós não estamos mais na era sacrificial. E por que o senhor vai pregar isso? Vou. Porque o sacrifício maior Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário e ressuscitou ao 3º dia. Mas ficou sacrifícios para nós ainda. Quais, pastor? Qual o sacrifício que ficou? É o sacrifício que Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão do vosso Deus, que apresenteis, o tecladinho estava tão bom comigo aqui, que apresenteis, não controla muito não, deixa o Espírito Santo trabalhar, gente. Vocês estão controlando demais o culto, não controla não, deixa o Espírito Santo trabalhar. O povo foca aqui em mim aqui, que eu já estou encerrando. Eu vou te entregar rolos de Deus aqui na palavra, eu já estou liberando pérolas desde quando eu comecei aqui. Paulo disse: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão do vosso Deus, que apresenteis o vosso corpo, vosso quê? Vosso quê? Vosso quê? Como um sacrifício morto? Não, como um sacrifício vivo. Olha a ferramenta, olha a primeira. Manda a segunda, pastor. Como um sacrifício santo. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é do jeito que você quer cultuar, porque as igrejas hoje estão mudando, algumas aí, é o jeitinho dela, tem que se encaixar na forma dela. Deus já saiu desse lugar, agora quando é na palavra, Deus está dizendo é santo. Olha aí, tem alguém vivo aí? Está vivo aí? Está vivo aí?
Está vivo aí? Tem um altar na tua frente agora. Está vivo aí? Tem um altar na tua frente. Está vivo aí? Sacrifício vivo, sacrifício santo. Sacrifício vivo, sacrifício santo. Está aí? Tem um altar na tua frente aí. Manda a terceira, pastor. Sacrifício agradável, porque não é todo que ele se agrada. Alguém pode levantar? Levanta as duas mãos. Levanta as duas, levanta as duas. Levanta as duas, levanta as duas, levanta as duas. Abre a tua boca para adorar. Tem um altar aí agora. Você está caladinho até agora. Abre essa boca para adorar. Sacrifício. Tem um altar na tua frente, eita! Uramacanta, rema. Só os crentes de raiz, vem comigo. Só os crentes que ainda é de raiz, vem comigo. O crente do altar. Cadê os crentes do altar e da tenda, da tenda, da tenda, da tenda, da tenda, da tenda, do altar e da tenda, da tenda? Tem altar, Uramacanta. Deus já está aqui. A presença de Deus já está no ambiente. Só quem trouxe as três ferramentas. Abre a boca para adorar. Abre a boca. Baixinho, baixinho. Remacheia. Calupre. Uramacandarápia. Reva. Uramacheia. Catacataça, urabacanta, remaia, remaia, remaia. É a primeira vez. Ainda que tu disse que isso é porque ele é especial, tu falou na tua mente aí agora. Mas quando ele veio aqui me abraçar, eu senti a glória de Deus na minha vida. Não é coincidência. É a primeira vez que eu recebo um abraço pregando a palavra de Deus. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Cadê os crentes do altar e da tenda? Cadê os crentes do altar e da tenda? Cadê os crentes prazer, que tem prazer, que tem prazer? Pastor, eu quero ouvir as três ferramentas. É você rápido, cirúrgico. Só uma cirurgiazinha rapidinho, prepara aí. Vai ser sem anestesia mesmo. Tem anestesia hoje não. Show é mais os braios vai a terra de promerevastra. Do que muda o minha fapa, o elevai a terra. Do que meu esmaia sempre o fópia papia. Tarote me ataca o esmaia. Terrévia. A primeira ferramenta, gente, é fogo. A segunda é lenha. E a terceira é o cutelo. Ferramenta de corte. E cada uma dessas três ferramentas, elas vêm para nós hoje espirituais. A igreja não pode perder uma delas. Eu vou me referir para cá porque nós estamos no altar. O altar não pode perder essas ferramentas, não. Porque eles esperam mais de nós do que nós deles. O altar não pode perder essas ferramentas. A igreja tem, o altar tem, musicista tem, adoradores tem, ministério tem, jovens tem que ter jovens. Se faltar uma, não tem culto. Não dá para fazer culto sem elas. Não dá para fazer culto sem elas. Não dá para fazer culto sem as três ferramentas para o sacrifício. Porque culto também tem que haver sacrifício. Você sabe que daria para muita gente na cidade fazer um sacrifício hoje. E eu não estou julgando. Eu estou falando à luz da pregação que eu prego. Daria para muita gente fazer um sacrifíciozinho para estar aqui hoje. Daria. Só que já perderam. Olha, Maia. A primeira ferramenta é fogo. Pastor, o fogo! O fogo aponta para uma vida cheia do Espírito Santo.
Pastor, e a lenha? A lenha aponta para uma vida de oração e de consagração, separação. Pastor, e a ferramenta de corte? A ferramenta de corte aponta para a palavra de Deus. Já estou pregando. Eu falei que... Então, significa dizer que eu tenho que ter fogo, eu tenho que ter lenha, e eu tenho que ter a ferramenta de corte. Pastor, e o fogo? Aponta para o quê? Para uma vida cheia do Espírito Santo. Repete, pastor. Uma vida cheia do Espírito Santo. Fogo na Bíblia é um dos 5 símbolos do Espírito. É símbolo, não é o Espírito. O Espírito não é fogo, ele é como fogo. Diga, o Espírito é como fogo. Ensaiou do lado de cá. Diga, o Espírito é como fogo. A igreja toda agora diga, o Espírito é como fogo. A pergunta que não quer calar: a chama está ardendo ainda aí dentro ou já parou? Está ardendo a chama no teu peito ainda, ou você ficou light? Ou você ficou colazinho? Ou você ficou tão religioso que nem levanta a mão mais, nem abre a boca mais, nem corre mais na igreja, nem roda mais? Aí você está controlador de culto. Vai controlar lá fora. A igreja ainda tem aí? Tem fogo aí, irmão? Não, eu vou subir de volta. Tem fogo aí? Com carinho. Com carinho. Não vou nem pregar mais. Com carinho. Se você conhecer essa pessoa que está do teu lado, não vou pedir para tu dar a mão, nem pular 7 vezes, e nem ficar gritando a vitória é minha. Mas com carinho. Pergunta com carinho. Seja profeta. Tem fogo aí ainda? Não, me entende. Tem fogo aí ainda? A banda tem? Tem aí ainda? Tem. Aí tem, varões? Tem aí ainda? Tem aqui ainda? Tem aqui ainda? Tem fogo aí ainda? Dá para incendiar Miraí ainda? Dá para incendiar? Jovens Alfa, levanta a mão. Tem fogo aí ainda? O altar ainda tem fogo ainda? Dá para pular ainda? Ainda dá para dar um glória? Ainda dá para passar 6 horas de oração? A igreja levanta a mão e adore. Só quem tem fogo, só quem tem fogo, só quem tem fogo. Tá apertando. Tá apertando. As coisas estão apertando. Aí eles estão colocando a culpa nos pregadores. Não é os pregadores. É porque tem chama que já apagou. Aí vocês vão me colocar para dormir. Tem fogo nos olhos. A chama não pode apagar. Se a chama apagar, a igreja esvazia. Se a chama do Espírito apagar, a igreja morre. A chama não pode apagar, gente. Pelo amor de Deus, eu não era nem para fazer isso aqui. A chama não pode apagar, gente. Está apagando. Já não tem mais prazer para culto. Estão perdendo o prazer para o culto. Estão trocando os dias. Estão diminuindo o tempo do culto. O que é isso, pastor? Mateus 25:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É por isso que lá para a igreja que está em Éfeso, Apocalipse 2, Jesus se apresenta, escreve aí, João: eu sou aquele que anda no meio dos 7 cartiçais de ouro. O que são os cartiçais, pastor? Glória, é uma das 6 peças que está no lugar santo, na esquerda do tabernáculo, que também aponta para Jesus e para o Espírito Santo. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Eu gosto de igreja que tem fogo. Eu ando em igreja. Alguém levantou. Eu gosto de igreja que tem.
Pastor, fogo. A igreja tem que ter fogo. A igreja nasceu no fogo. Vocês conhecem Atos? Eu vou devagarinho. Atos capítulo 2, se cumprindo o dia de Pentecostes. Isso aqui virou texto áureo da igreja, mas tem muita gente que já não está mais. Está vivendo um momento dessa palavra. A igreja não é de momento. Eu vou te provar isso aqui no texto. A igreja não é de momento. Por quê, pastor? A igreja nasceu em uma constância. Porque fogo também fala de movimento. A igreja nasceu no movimento. Movimento do Espírito. Cheia do Espírito. Lotada do Espírito. Se cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente ouviu-se um som como que de um vento impetuoso. E encheu toda a casa. Oh glória! E todos que estavam na casa foram cheios do Espírito Santo. Olha só, e começaram a falar em línguas repartidas como que de fogo. Tem fogo aí, gente? Apagou? O que está acontecendo não deixa a chama apagar, pastor. Mas aí é fogo de barulho, não é fogo de barulho, é fogo da palavra que está sendo pregada. Quem tem prazer abre a boca para adorar, quem não tem pode ficar calado. Cadê você que tem prazer? Cadê você que tem prazer? Ai, ai. Cá para nós, se começa a perder o fogo, começa a ir embora a intimidade. Aí fica só o litúrgico. Liturgia não traz poder. É só organização de culto. E organização tem a ver com o Espírito Santo, pastor? Tem. Só uma coisa que não tem a ver com o Espírito Santo: é uma igreja morta, gelada. Uma igreja fria. Uma igreja que tem nome de que vive, mas está morta. Uma igreja que é até ortodoxa na palavra, como a igreja de Éfeso. E Jesus está dizendo: a chama já apagou há muito tempo. Pastor, por que a primeira é fogo? Na ordem. Por que a primeira é fogo? Porque tem que ter fogo. A igreja começou com um pastor cheia do Espírito Santo. A igreja começou cheia, gente. Alguém uma vez falou: pastor, já porque o senhor prega assim, nessa eloquência? Cada um tem seu jeito. Eu conheço gente que não prega na eloquência que eu prego, mas é muito lotado, é de Deus. Isso aqui são jeitos. Não confunda jeitos também. Mas só que dá para sentir quando tem. Quem tem, tem. Quem não tem, inventa. Quem não tem, fica. Dá 3 pulinhos. Quem não tem fogo fica. Bate palma aí toda hora. É palma toda hora. Palma é bom, irmão, mas nem toda hora. Jesus gosta de glória a Deus e aleluia. Deus gosta de glória a Deus e aleluia. Salmo 47 verso 1: aplaudir o Senhor com alegria. Aí tem os momentos. Mas agora cá para nós, quem tem, tem. Quem não tem fica inventando coisas para a igreja ser, sabe, avivada. Vamos fazer isso aqui para a igreja ser avivada. O Espírito Santo não precisa da tua ajuda para a igreja ser avivada. Falei. O Espírito Santo não precisa da nossa ajuda para avivar a igreja. Agora, se tu cooperar, aí é outra coisa. Coopera aí, irmão. Aí o povo lá, o povo quer entrar aqui. Quando entra aqui, vem uma igreja gelada, morta.
ou seja onde for, vai embora, irmão. Eu fui pastor de igreja há 4 anos. Congrego no mesmo ministério há 18. Se apagar a chama, já era, vai embora. Eu entrei ali, não senti nada. Agora, quando sente a presença de Deus, a glória. Porque, irmão, a gente atrai a presença. Diga, a gente atrai a presença do Espírito Santo de Deus. Caminho para o final ali. Então a primeira ferramenta é o quê? É o quê? Fogo. É o quê? Meu Deus do céu, nem eu que não tomei café hoje ainda. Estou sem nada na barriga, só com o almoço. A presença de Deus é o quê? A primeira ferramenta é o quê? Fogo. Fogo. Pastor! Já começa com fogo. Abraão começou o ministério dele com fogo. Em Siquém, fogo no altar. Em Betel, fogo no altar. Em Hebrão, fogo no altar. No Monte Moriá, fogo no altar. Moisés é chamado no Êxodo capítulo 3. E a primeira experiência é que ele vê uma sarça ardendo e pegando. E o fogo queimava ela e ela não se consumia. Por quê, pastor? Porque o anjo do Senhor se manifestou no meio da sarça. O anjo do Senhor, oh glória a Jesus, é o próprio Deus em forma de anjo, é teofania. É o próprio Deus se manifestando. A Bíblia diz que o nosso Deus é Deus de fogo. Nosso Deus é fogo. Aí Moisés olha e vê que a sarça não se consome. Aí a voz de Deus brada: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. É fogo. Aí está dentro da temática aqui. Eu vou encerrar. Daniel 3. Fogo não queima fogo. Deixa eu explicar isso aqui com a ajuda do Mestre Espírito Santo. Pastor, por que o fogo não queima fogo? Fizeram uma fornalha de fogo ardente, aqueceram ela 7 vezes mais. Porque Ananias, Misael e Azarias, esses são nomes hebreus, nomes babilônicos. Sadraque, Mesaque e Abednego pegaram ele e lançaram na fornalha de fogo ardente. Por quê, pastor? Porque eles não queriam adorar a estátua de Nabucodonosor. A música tocava, todo mundo se prostrava e eles não se prostravam. É eles dizendo: a gente serve a um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e o nosso Deus é santo. Trouxeram os 3 até a Nabucodonosor, e Nabucodonosor deu uma ordem: pega eles, amarra eles e lança na fornalha de fogo ardente. Espera aí, aquece 7 vezes mais. Lá vai o Ananias, Misael e Azarias, ó. Sem choro, porque quem tem de Deus tem. Que é o glória, sem choro, vamos embora. A gente morre, mas não nega a nossa fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A gente morre, mas não se contamina com as coisas de Babilônia. Vamos embora. Aí lançaram eles. Quando lançaram eles, o que estava prendendo eles se partiu na hora. Aí nenhum fio de cabelo deles foram queimados. Lá dentro já tinha o primeiro homem, não é o quarto. E ele aponta para Jesus, o Espírito Santo. Nabucodonosor está sentado e diz: olha, jogamos 3, mas eu vejo 4. Eram 3, mas eu vejo outro lar. Sabe o que isso quer dizer? É que quando jogaram Ananias, Misael e Azarias, olha Deus dizendo: pode entrar, Ananias, pode entrar, Misael. Fogo não queima fogo. O fogo que estava na fornalha aquecido 7 vezes mais não chegou nem ao ponto do fogo de Deus que estava dentro daquela fornalha. Pastor, por que, pastor? Não chegou, pastor? Porque o nosso Deus é fogo. E o fogo físico, o fogo material, o fogo que estava na fornalha não foi
Pastor, e aí? E aí que não queimou ninguém, porque o Deus de fogo já estava lá dentro. Deus é fogo, gente. Levítico 6,13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu nasci no fogo, eu ando no fogo, eu ainda oro no meu particular com fogo, eu ainda prego no fogo. Pode a igreja toda se calar, eu vou continuar pregando desse mesmo jeito aqui que vocês estão vendo, tá? Eu posso estar velhinho, mas enquanto eu aguentar gritar, eu vou gritar mesmo. Ô irmão, eu grito, mas eu grito a palavra, não é balelada por aí que você fica ouvindo. Até agora eu só gritei a palavra, e tem gente calada até agora, não manifestou nada pela pregação da palavra. Não é o teu retorno que confirma o que eu prego, mas é o que Deus fala na casa que confirma o que eu prego. E se o que eu estou pregando é verdade na minha boca, abre a boca 10 segundos para adorar. Abra cá. Pastor, a igreja tem que ter fogo, né? Tem. A chama não pode apagar. Lenha, consagração e oração. O que é a lenha, pastor? Constância. Por que lenha, pastor? Porque sem lenha o fogo apaga. Sem lenha o fogo apaga. Você pode repetir para eu encerrar? Diga, tem que ter lenha, consagração, oração. Sabe quais são os cultos ou os eventos nas igrejas mais minguado? É a consagração. Mas sabe por quem a igreja é sustentada? Pela consagração. Porque a oração é como a coluna que sustenta a casa. Se alguém orou, o negócio está pegando aqui. Eu orei, não sei vocês, mas eu tenho certeza que vocês oraram para esse evento. Então, pastor, lenha, ela mantém a chama acesa? Sim. Por que apagou? Porque já não oram mais. Por que apagou? Porque já não passa mais horas com Deus. Por que apagou? Porque já não faz mais propósito de oração. Por que apagou? Porque entrou lá na galeria dos crentes das 6. 6 horas por mim. 6 horas por mim. 6 horas por mim. Sai da galeria das 6. Dobra o teu joelho e você... Sai da galeria. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Sai da galeria das 6. Vem para a oração. A igreja começou orando. Atos capítulo 1, 10 dias sem parar orando. Já falei isso aqui. Consagração mantém a chama acesa. Isso aqui não é fogo de palha. Você ralou muito para fazer esse evento. Eu prego em eventos aí que você nem imagina. Gente, só falta entrar em uma limusine dentro dos eventos que eu prego por aí afora. Eu fico até sem graça. Aí faz tudo isso para na hora do evento não ter fogo. Aí é um monte de fogo de palha. Eu estou falando de lenha, não de palha. Por quê, pastor? Palha é de momento, lenha é constante. Lenha fala de processo. Por quê, pastor? Porque quando eu estou catando lenha lá no pasto para acender o fogo, a lenha ninguém vê. Mas quando todo mundo está se alimentando, está dizendo: uma comida está boa, uma comida está gostosa. Mas não viu o pouco que foi lá pegar lenha, suou a camisa, mas a glória de Deus alimentou a casa. Alguém pode adorar Jesus nessa casa? Eu vou fazer outra pergunta. Tem lenha aí? Tem lenha aí? Pastor, por que o céu não abre mais em alguns lugares? Não está abrindo porque está faltando lenha.
Nós temos bons pregadores, nós temos bons ensinadores, nós temos bons músicos. A igreja do Senhor tem, as igrejas também têm. Nós temos boas oratórias, nós temos boas equipes, nós temos todas as ferramentas talentosas no nosso meio. Agora, pastor, por que não tem mais cura? Porque em alguns lugares não tem mais manifestação de glória e de poder. Teve um dia que eu fui pregar no lugar aí, a polícia parou, irmão. Parou a polícia, veio gente na porta, veio gente na varanda, veio gente. E o pastor parece que ele estava mais doido do que eu. Ele estava assim, aumenta o nível. Ele estava mais louco que eu. Aí foi parando gente de lá, gente de cá, para a gente dali. Aí daqui a pouco eu perguntei, pastor, chamaram a polícia? Aí alguém disse, não chamou não, é porque eles vieram ver o alvoroço que está dando aqui. E já eles falaram que só vai embora quando o culto acabar, que está gostando, porque faz tempo que eles não veem isso na cidade. É porque as igrejas estão saindo do espiritual, ô irmão, e caindo no normal. Deixa eu te dar uma palavra, sai do normal e vem para o espiritual. Só quem é espiritual, Elemaia, campo, remaia. Tu ainda fala em línguas. Esse dia eu estava pregando, pastores. Eu nem fiz o apelo. Já tinha gente sendo batizada com o Espírito Santo para lá, gente me catucando para cá, gente procurando caroço na barriga. Eu nem orei. Por que não precisou orar, pastor? É porque a igreja estava tão fervorosa que foi saindo enfermidade, vida sendo batizada, almas se rendendo. Aí eu te pergunto, tem lenha aí ainda? A última ferramenta de corte. Então lenha mantém fogo, queima lenha, mas lenha que mantenha fogo. Fogo queima lenha, mas lenha que mantém fogo. Se não tiver lenha, fogo se apaga. E a ordem de Deus lá em Levítico capítulo 6 para Moisés, fala aos filhos de Arão que não é para deixar o fogo apagar, não. Vou para cá. Deus deu uma ordem dizendo, fala, para não deixar o fogo apagar. Fala para o sacerdote, pegar lenha. Eita Jesus, trazer para a ponta do altar, limpa o altar, raspa aquela carne seca, a gordura, tira a cinza, joga para fora do arraial, pega a lenha nova. Tem lenha nova aí? Tem lenha nova aí? Lenha nova. Lenha nova aí? O Espírito Santo está me mostrando altares aqui que já estão apagados. E o Espírito Santo está falando, fala para eles que o altar ainda está de pé. Só falta ele pegar fogo, só falta ele pegar lenha. Pastor, ferramenta de corte. Ela aponta para a palavra. Para o quê? Tem fogo, tem lenha, mas tem que ter palavra. O problema é que estão invertendo. Só tem palavra, mas está esquecendo a lenha. Não, palavra pregada sem fogo e sem lenha é aula em colégio secular. Um professor de história, se chegar aqui sem fogo e sem lenha, ele vai dar um banho em mim, porque eles falam melhor do que eu. Eu não sei falar hebraico, não sei falar grego, não sei falar aramaico, não sei falar japonês. Eu só sei um idioma e estou aprendendo ele até hoje. Ainda erro muitas palavras, que é o português. Mas, oh glória, eu fui batizado com fogo. Oh glória, eu fui selado com o Espírito Santo. Você foi selado com fogo e com o Espírito Santo. Oh glória a Jesus. Mas eu sei falar de uma palavra que ela, oh glória a Jesus, não é natural. Ela é acompanhada de fogo, de lenha, e ela é sobrenatural.
Eu não sei pregar outra coisa a não ser isso aqui. Não sei. Não sei. Se tiver fogo, se tiver lenha, e se tiver a palavra, gente, aí vai. Aí cresce. Aí vai expandir. Não, as autoridades da cidade pode deixar passar, porque não toca não. Essa igreja, e é conhecida até como a igreja do barulho, né? A igreja que ora muito, a igreja que gosta muito da Bíblia. Não mexe não. Esse povo, quando a gente passa, está orando. Glória, glória ao Senhor, meu Deus. A gente passa, está adorando. Se ouve falar dele na cidade, é de negócio de palavra, de Jesus, de Bíblia, disso aqui. Isso é igreja, irmão. Agora vamos lá, cá para nós. Não adianta ser uma igreja ortodoxa e não ter fogo e não ter lenha. Tem que ter fogo, tem que ter lenha, tem que ter palavra. Jesus, encerrei. Você pode ficar de pé? Jesus, fica de pé. Jesus, olha isso aqui, Jesus foi tentado num deserto. Quem me ouve, diga amém. Jesus está sendo tentado no deserto da Judeia. Baixinho, 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 baixinho. E quando Jesus está sendo tentado, Lucas disse que foi 40 dias de jejum. Mateus capítulo 4 também vai falar o mesmo. Ele está de jejum, 40 dias sem comer nada. Teve fome. Teve o quê? Teve o quê? Fome. Aquela fome vulnerável. O diabo tenta ele 3 vezes. Quantas vezes? Não vou entrar dentro porque não tem tempo mais. E nessas 3 tentativas para acabar com Jesus, Jesus vai vencer o diabo. Pastor Edson, Lucas disse que ele orou quando ele foi cheio do Espírito Santo. Jesus, como homem, aí a banda baixinho, que eu vou aumentar aqui, eu encerro agora. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele orou. Desceu uma pomba em forma corpórea do Espírito Santo e se apossou dele. Então Jesus foi cheio, diga, Jesus foi cheio. João Batista antes já disse: eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que virá após mim, ele é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com Espírito e com fogo. Aí Jesus é batizado, é conduzido para o deserto pelo Espírito Santo. Lucas disse que ele foi cheio do Espírito Santo. Já tinha orado, já estava cheio, a chama acesa. Aí quando o diabo se apresenta, Jesus não disse para o diabo: eu estou cheio do fogo, eu estou em oração. Não. Ele já estava. Ele não ia apresentar o que o diabo já viu ele fazer lá atrás. Você não precisa provar nada para o diabo. O diabo já sabe que tu está cheio do Espírito Santo. O diabo já sabe que você é o crente, homem e mulher de oração. Então você não precisa provar nada para mim, nem para ninguém aqui. Deus já te conhece, já te viu por dentro. Pastor, e agora? Agora Jesus não vai usar a oração porque ele já ora. Jesus não vai usar a chama porque ele já está cheio da chama. E o que ele vai usar, pregador? Ele só vai vencer o diabo agora com a palavra. Quem tem aí? Quem tem? Alguém ainda traz Bíblia para a igreja? Quem traz Bíblia ainda? Bíblia, 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 Bíblia. Aí Jesus disse na primeira: está escrito, Satanás vai para lá. Na segunda, Jesus expulsa ele e diz: está escrito. Na terceira, Jesus fecha a conta e passa a régua. Está escrito: só a Deus adorarás e só a Ele servirás. Pastor, o que é isso? É que Jesus venceu o diabo, cheio do Espírito Santo. Jesus venceu o diabo
na consagração e oração. E Jesus venceu o diabo com a palavra. Se não souber pregar, o diabo passa pano, irmão. Porque o diabo conhece. E Jesus pegou ele só na palavra. Está escrito. Está escrito, tá. Está escrito, tá. Está escrito aí? Está escrito. Prega, pastor, encerro. A igreja nasceu no fogo. Ai, 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 levanta a mão para receber essa ministração. A igreja nasceu no fogo. A igreja nasceu na oração. E o que mais, pastor? A igreja nasceu na palavra de Deus. Levanta a mão e seja ministrado agora. Emanasuri Candarábia. Olá, Machéria. Coloca a mão no teu coração e eu oro. Eu oro. Encerrei. Nós estamos em festividade. Eu sei que tem uma liturgia. Eu peço até perdão ao pastor José de Almeida. Peço até perdão à aliança. Eu sei que tem uma liturgia. Tem gente querendo ir embora. Tá vendo como a chama já vai? Antigamente nós terminávamos os cultos. E o povo ficava em consagração até a escola bíblica. Mas por que parou isso? Eles estão acostumados com o momento. Cá para nós, a palavra de Deus, ela não é. O propósito da palavra nunca foi atingir a sua alma, porque a alma é de momento. A palavra de Deus sempre ela vem no propósito de atingir o espírito, porque quem manda mensagem para o espírito não é a alma, é o espírito para a alma. Aí eu te pergunto, você é de momento ou você é constante? Quem é da palavra é constante. Esse dia nós terminamos um culto lá na igreja e o pastor vai embora. A igreja não foi embora. Ficou todo mundo na igreja. Até quem tinha compromisso adiou o compromisso para ficar na igreja. Por quê, pastor? Porque ainda tem lugares que há, oh glória, que tem sede e fome da palavra de Deus. Triste e lamentável saber que tem lugares que já não tem mais, mas a igreja de Cristo, ela ainda tem e sempre terá enquanto estiver nessa terra. Você é a igreja de Cristo ainda, ou é a igreja da igreja, ou é a igreja do ministério? Eu não sou da igreja do ministério, eu sou a igreja de Cristo. Sirvo a Deus em um ministério, sou obediente à minha liderança. Mas entre, oh glória a Deus, a visão natural e a bíblica, eu ainda fico com a bíblica. A igreja de Cristo anda na Bíblia. Tem aí? Palavra. A igreja nasceu na oração, no fogo e na palavra. Tu tá com pressa de ir embora, porque se Jesus voltar, é com esse prazer que tu vai subir. Por quê, pastor? Porque lá o culto não acaba. Eu tenho uma notícia para você, lá o culto não acaba. Não vai dar para vir para casa dormir. O anticristo já vai estar reinando. Eu não quero fazer parte. Eu vou orar. Eu vou orar só. Selemachuri Calamaia. Percebe que não é Deus que faz o altar para a gente, é a gente que faz o altar para Deus? Percebe que não é a gente que faz a tenda para a gente, é a gente faz a tenda para Deus falar com a gente? Eles estão animadão aqui, ó. Você está querendo ir embora. Por quê? Você vai ganhar o que a mais? Vai tremer as pernas. A porta aberta é você. Cadê os crentes do monte? Está aí? Os crentes da vigília, está aí ainda? Ele é marabaracalabaxare calabaraia. Vai em meu lugar e me faz entender
você. Chuva forte é você. Vento forte é você. O que me faz tremer A a perna. a porta aberta é você. Mas a fechada é você. Tudo sobre você. Mentira. Oro, Pai, obrigado. Pai, eu te faço um pedido, não deixa a chama apagar aqui na aliança. Sustenta a aliança com fogo, com lenha e com a tua palavra. Alimenta a aliança com fogo, com lenha e com a tua palavra, Pai. Continue abençoando o teu povo neste lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, e toma essa juventude em suas mãos. Pastor, eu falei isso para alguns pastores presidentes e até de grandes, enormes, esplêndidas igrejas. Por favor, pastor, por favor, Igreja do Senhor, por favor, pastor presidente, vice-presidente, por favor, não deixa a chama apagar. Eu vou entrar na casa. Igreja da Manassé está apagando e eles estão apelando com a gente. Esse dia falaram assim, deu tristeza, Tiago, traz o pastor Jackson, porque ele é eloquente, não é eu. Traz ele que o fogo vai descer, não é eu, gente, não foi Elias que fez, foi Deus que fez o fogo descer do céu, gente. A gente tem um altar e se a gente errar, já era. Só Deus para nos perdoar, porque o povo pisa na gente. Ô, gente, o que faz a diferença é um ministério com fogo, com lenha e com palavra. Pastor, por favor, pastor, não deixa a chama apagar. Tem que ter comida para o povo se alimentar. Comida precisa de fogo, de calor. Para cozinhar precisa de fogo e de calor, pastor. A igreja precisa de um alimento fresco. Não deixa a chama apagar. Não deixa a igreja parar de orar. Não para de pregar para alimentar a igreja. Cá para nós, aqui não precisa fazer invenções para encher a igreja. Aqui a gente trabalha com fogo, com lenha e com palavra. Com palavra, com lenha e com fogo. Com fogo e lenha. Alguém acredita nisso aí? Alguém acredita nisso aí? Aqui não precisa ficar inventando modinha para a igreja encher. Não precisa liberar tudo para a igreja encher. A Bíblia não vai liberar tudo. A Bíblia vai tirar tudo que é do mundo e colocar o que é do céu. Alguém já... Tudo sobre você.